Bem, então vamos corrigir o AP2 de Fundamentos do Direito Penal. Número 1. O artigo 1º do Código Penal afirma que não há crime sem lei anterior que o defina e que não há pena sem prévia cominação legal. O mencionado dispositivo corresponde a qual princípio de direito penal? Princípio da legalidade, pessoal. Está escrito no artigo 1º do Código Penal. Vamos dar uma olhadinha aqui. O artigo 1º, então, diz: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Mesma coisa diz no artigo 5º, 39 da Constituição Federal. Portanto, tem que ter uma lei anterior para poder dizer ou imputar um crime a alguém, e tem que ter uma pena também introduzida por lei para poder punir alguém com esta pena, com a aplicação desta pena. Então a letra A é a correta, a B está errada, princípio da proibição da pena indigna, nós temos o princípio da proibição das penas cruéis, mas C, princípio da proporcionalidade, também não é ligado diretamente ao princípio da legalidade. A proporcionalidade é muito utilizada no direito penal para verificar se a pena aplicada pelo juiz no cálculo da pena, a proporcionalidade ao fato e à lei que determina os passos da aplicação da pena. E D, princípio da igualdade, o artigo 5º caput, as pessoas são iguais, né? Também não é diretamente ligado à legalidade. E E, princípio da austeridade, está errado também. Então, letra A, legalidade, tem a ver com a existência de lei penal anterior ao fato e lei penal que comine também uma pena para poder aplicar a indivíduo que cometer o delito. Letra A é a correta. O 2 trata Renato e Bruno e Diego, os três praticaram delitos, pessoal. O Renato foi condenado definitivamente, então já poderia, aqui não diz, mas já deve estar executando pena, mas enfim, foi condenado definitivamente. O Bruno foi considerado em primeira instância, tem recurso do Ministério Público pendente, e o Diego está respondendo à ação penal. O Diego foi o último a praticar o delito, que foi em fevereiro de 2018. Ocorre que em abril de 2018 entrou em vigor a lei revogando o inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 157, que é o crime de roubo, que passou a determinar que o aumento de pena só pode ocorrer com o emprego de arma de fogo, não mais de arma branca. E os três praticaram o delito com o emprego de arma branca. Vamos ver as alternativas. Letra A. Bom, aqui eu vou explicar as três juntas. Por que a A, a B, a C e a E estão erradas e a D está certa? Porque houve uma lei posterior, benéfica, posterior a todos os delitos, a todas as práticas dos três. Essa lei é posterior. Ela é benéfica, revogou o emprego de arma branca como causa de aumento de pena, como majorante. E, em virtude disso, a lei penal ela retroage para beneficiar o réu. Olha o que diz o artigo 5º, parágrafo 4º, inciso 40 da Constituição. Artigo 5º, 40, inciso 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Como ela é benéfica, ela retroage em todas as situações. Para quem está preso cumprindo pena, o indivíduo é beneficiado, tem que diminuir a pena. Para quem já está respondendo à ação penal mesmo com recurso pendente, e para quem está ainda sem condenação. Para todos incide a lei penal benéfica. Então, quando diz aqui, vamos ver de novo, letra A, seriam aplicáveis a Diego, que ainda não possui sentença, e em seu desfavor, com base no princípio da retroatividade da lei penal benéfica, mas não seriam aplicáveis a Renato e Bruno. Está errado, é aplicado aos três. B de Brasil, não seriam aplicáveis a Renato, seria também. C, não seriam aplicáveis a Renato e Bruno nem Diego, aplicável aos três. D, seriam aplicáveis a Renato, Bruno e Diego em razão do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Correto, letra D de dado. Letra E, seriam aplicáveis apenas a Bruno e Diego, mas não a Renato. Errado, conforme eu expliquei, a lei penal, inciso 5º, artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, determina a retroatividade da lei penal benéfica em toda e qualquer situação. 3. O princípio da legalidade compreende
Letra A, a capacidade mental de entendimento do caráter ilícito do fato no momento da ação ou da omissão, bem como a ciência desse entendimento. Está errado, isso aqui é o artigo 26 do Código Penal, tem a ver com a capacidade, com a culpabilidade, terceiro elemento do conceito analítico de crime. O artigo 26 fala exatamente isso, tem a ver com doença mental, que está ligado à culpabilidade e não à legalidade. B. O princípio de censura que incide sobre a formação e a exteriorização da vontade do responsável por um fato típico e ilícito com o propósito de aferir a necessidade da imposição de uma pena. A censura e a reprovabilidade, que são conceitos similares, estão ligadas também à culpabilidade, ao terceiro elemento do conceito analítico de crime. Quando nós saímos da teoria causal ou clássica da ação e passamos à teoria finalista da ação, nós temos ali muito claro que a culpabilidade é um juízo de censura, um juízo de responsabilidade. Então, nesse caso, esse juízo de censura está ligado à culpabilidade e não à legalidade, que é o fato típico lá. C. A oposição entre o ordenamento jurídico vigente e um fato típico praticado por alguém capaz de lesionar ou expor a perigo de lesão bens jurídicos penalmente protegidos. Não, a oposição entre a lei, o ordenamento jurídico, e o fato praticado por alguém é a antijuridicidade, segundo elemento do crime. D. A obediência às formas e aos procedimentos exigidos na criação da lei penal e principalmente na elaboração do seu conteúdo normativo. Correto, letra D, dado. Nós temos aqui a legalidade, tem que observar a criação da lei que está determinada todas as fases, todos os passos na Constituição Federal, em outras leis. E isso é legalidade, observar então como se cria uma lei, inclusive quem é competente para criar leis penais, que é a União, segundo o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Então, correto, letra D, dado, que tem a ver com a legalidade. Letra E. A conformidade da conduta reprovável do agente ao modelo descrito na lei penal vigente no momento da ação ou da omissão. Isso tem a ver com a tipicidade, pessoal. Então está errado. É a letra D que tem a ver com o princípio da legalidade. D, dado. 4. Em relação ao princípio da insignificância, assinale a afirmativa correta. O princípio da insignificância funciona como causa de exclusão da culpabilidade. Errado, pessoal. O princípio da significância é causa de exclusão da tipicidade, que é um dos elementos do fato típico. Portanto, não é da culpabilidade. Está errado. Letra B. A mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica constituem para o Supremo Tribunal Federal requisitos de ordem objetiva, autorizadores da aplicação do princípio da insignificância. Exatamente o que está descrito na linha B, na letra B, é o que está escrito na jurisprudência do STF, então está correto. Quer dizer o quê? Que insignificância tem a ver com a mínima ofensividade da conduta. Essa conduta não ofende muito nem as pessoas e nem ao bem jurídico, à lei. Não é uma grande ofensividade, é mínima. Ausência de periculosidade social. Ela não é tão perigosa para as pessoas. Reduzido grau de reprovabilidade. Não há um grau enorme de reprovação, tanto quanto num homicídio, num roubo à mão armada, por exemplo. Então, é reduzido o grau de reprovabilidade. E inexpressividade da lesão jurídica. Quer dizer que o bem jurídico foi lesado insignificantemente, de maneira muito pequena. Então, certo, letra B de Brasil. C. A jurisprudência predominante dos tribunais superiores é acorde em admitir a aplicação do princípio da insignificância em crimes praticados com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, a exemplo do roubo. Errado, a jurisprudência não autoriza a aplicação da insignificância ou da bagatela em crimes com violência ou grave ameaça à pessoa. Letra D. O princípio da insignificância funciona como causa de diminuição de pena. Não. Causa de exclusão da tipicidade, portanto, do fato típico e, portanto,
O fato sendo atípico exclui o crime e não a diminuição da pena, exclui o crime. A resposta correta aqui, então, é a letra B de Brasil. 5. Inconformado com o comportamento de seu vizinho, que insistia em importunar sua filha de 15 anos, Mário resolve dar-lhe uma lição e desfere 2 socos no rosto do importunador, nesse momento com o escopo de nele causar diversas lesões. Durante o ato, entendendo que o vizinho ainda não havia sofrido na mesma intensidade do constrangimento de sua filha, decide matá-lo com uma barra de ferro, o que vem efetivamente a acontecer. Descobertos os fatos, o Ministério Público oferece a denúncia em face de Mário, imputando-lhe a prática dos crimes de lesão corporal dolosa e homicídio em concurso material. Durante toda a instrução, Mário confirma os fatos descritos na denúncia. Considerando apenas as informações narradas e confirmada a veracidade dos fatos expostos, o advogado de Mário, sob o ponto de vista técnico, deverá buscar o reconhecimento de que Mário pode ser responsabilizado. Bom, o Mário, para dar uma lição no vizinho que importunou a filha, deu socos, mas achou que era poucos socos e acabou matando com a barra de ferro. Vamos ver as alternativas. Letra A. Ele vai responder, então, apenas pelo crime de homicídio por força do princípio da consunção. Tá certo, pessoal. O princípio da consunção é aquele que, para se chegar a um fato criminoso, a um crime mais grave, tem que se necessariamente passar por um menos grave. E foi o caso. Para chegar ao homicídio, houve a lesão corporal que é necessária, é obrigatório para matar alguém ter lesão, externa ou interna, no caso foi externa. Então, apenas pelo crime de homicídio, por força do princípio da consunção, tendo ocorrido a chamada progressão criminosa. Tá certo, porque progressão criminosa é aquela realizada mediante 2 atos, 2 movimentos. Quando o agente inicia um comportamento que configura um crime menos grave, porém, ainda dentro desse mesmo contexto, esse mesmo iter crimes, ele resolve praticar uma infração mais grave. Foi o caso, ele começou lesionando e ele quis partir para o homicídio, mas é dentro do mesmo contexto fático, dentro do mesmo iter crimes. Então é o princípio da consunção que deve ser aplicado, responde por homicídio e não pela lesão, porque a lesão é obrigatória para ter o homicídio, e é um caso de progressão criminosa que dentro do mesmo contexto fático, dentro do mesmo iter crimes, o indivíduo resolve não praticar somente a lesão, mas praticar o homicídio. Certo? Letra A. B de Brasil. Apenas pelo crime de homicídio por força do princípio da alternatividade. Errado. A alternatividade seria um ou outro, ou lesão ou homicídio. Não é o caso. É só o homicídio. Não tem alternativa para lesão. Princípio da consunção. B. Errado. C. Apenas pelo crime de homicídio com base no princípio da especialidade. Não, especialidade não incide aqui. Aqui teria normalmente a gente fala em princípio da especialidade, é a lei especial. Se utiliza a lei especial em detrimento da lei geral. Não é o caso, aqui ambos são do Código Penal. D de dado. Pelos crimes de lesão corporal e homicídio em concurso formal. Não há concurso. Há um crime de homicídio com a necessária passagem pela lesão corporal para a consumação do homicídio. Então, letra A é a correta. 6. No curso de uma assembleia de condomínio de prédio residencial foram discutidos e tratados vários pontos. O morador Rodrigo foi designado para redigir a ata respectiva, descrevendo tudo o que foi discutido na reunião. Por esquecimento, deixou de fazer constar ponto relevante debatido, o que deixou Lúcio, um dos moradores, revoltado ao receber cópia da ata. Então, o Rodrigo esqueceu, está escrito aqui, por esquecimento, de anotar alguns pontos debatidos. O Lúcio ficou indignado e foi até a delegacia de polícia e promoveu o registro, comprovando que Rodrigo, com aquela conduta, havia lhe causado grave prejuízo financeiro. Após a oitiva dos moradores do prédio, em que todos confirmaram que o tema mencionado por Lúcio, de fato, fora discutido e não constava na ata, o Ministério Público ofereceu a denúncia em face de Rodrigo, imputando-lhe a prática do crime de falsidade ideológica de documento público. Considerando que todos os fatos acima destacados foram integralmente comprovados no curso da ação,
o advogado de Rodrigo deverá alegar que: letra A. Ele deve ser absolvido por respeito ao princípio da correlação, já que a conduta por ele praticada melhor se adequa ao crime de falsidade material, que não foi descrito na denúncia. Está errado porque, pessoal, nós vimos ali que foi por esquecimento. Então, quando muito, seria por imprudência, por esquecer de colocar o que foi discutido e era importante para o Lúcio. Então, não configura crime, no caso, porque falsidade é algo doloso. E no máximo que nós teríamos era uma culpa. Esse é um ponto que pode ser debatido, bem como o princípio da correlação também não está presente. B. Por sua conduta, deve ser desclassificada para crime de falsidade ideológica culposa. Não existe modalidade culposa nos crimes de falsidade. Então está errado B. C. A pena a ser aplicada, apesar da prática do crime de falsidade ideológica, é de 1 a 3 anos de reclusão, já que a ata da Assembleia de Condomínio é documento particular e não público. Também não temos aqui crime de falsidade, conforme já falei. Então, acerta a letra D de dado. Ele deve ser absolvido por atipicidade da conduta. Se ele não praticou nenhum tipo de falsidade dolosamente, nós não temos falsidade. Lá no artigo 290 falsidade documental dos crimes contra a fé pública. Falsidade de títulos, falsificação de papéis públicos, no artigo 293. Depois nós temos aqui petrecho de falsificação, falsidade documental, artigo 296, falsificação de selo ou sinal público, falsidade de documento público, e não se tem aqui nenhuma situação prevendo a forma culposa, falsificação de documento particular, reclusão de 1 a 5 anos, falsidade ideológica 299, também não se prevê modalidade culposa. Bom, pessoal, por que eu fiz a leitura desses artigos aqui do Código Penal, relativas às falsidades, 298, 299 e 300, para mostrar para vocês que a gente procura, para verificar se existe crime culposo, no tipo penal. Vai no final do artigo ou no final do capítulo e se verifica se está escrito modalidade culposa. Se não está escrito modalidade culposa, não existe o crime culposo, só existe o crime doloso, porque a regra é todo crime é doloso. Para ser culposo, tem que estar descrito no tipo penal ou logo abaixo ali no capítulo. Portanto, como não houve dolo, não houve intenção, está bem claro no exercício que foi um descuido, um esquecimento, não há crime nenhum de falso, não há nenhum tipo de falsidade, por questão já que não existe falsidade culposa. Então, a resposta certa, D de dado, ele deve ser absolvido por atipicidade da conduta. É um fato atípico. 7. O presidente da República, diante da nova onda de protesto, decide, por meio de medida provisória, criar um novo tipo penal para coibir os atos de vandalismo. A medida provisória foi convertida em lei sem impugnações. Com base nos dados fornecidos, assinale a opção correta. Vamos já olhar o artigo 62 da Constituição Federal. Estou abrindo a minha aqui. 62. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Parágrafo 1º. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria 1, relativa a linha B, direito penal. Então, não se pode editar medidas provisórias sobre direito penal. Vamos ver as alternativas. Houve medida provisória criando um crime, um tipo penal, e foi aprovada, homologada pelo Congresso Nacional. A linha A. Não há ofensa ao princípio da reserva legal na criação de tipos penais por meio de medida provisória, quando convertida em lei. Está errado, a lei penal deve ser criada por lei. É proibido por medida provisória. Lei ordinária ou até, se for de âmbito geral, lei complementar. B de Brasil. Não há ofensa ao princípio da reserva legal na criação de tipos penais por meio de medida provisória, pois houve avaliação prévia do Congresso Nacional.
Mesma coisa, está errado. O artigo 62, inciso 2, que eu falei, né? 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B, diz que não pode se criar lei por medida provisória, lei penal, tipo penal. C. A ofensa ao princípio da reserva legal, pois não é possível a criação de tipos penais por meio de medida provisória. Correto, foi o que eu acabei de falar, artigo 62, parágrafo 1º, inciso 2, a linha B, veda a criação de medida provisória, mesmo que seja aprovada pelo Congresso Nacional, por medida provisória. Ofende a reserva legal. O princípio da reserva legal diz que crimes têm que ser criados por lei ordinária ou lei complementar. Quando mais geral pode ser por lei complementar. A regra é por lei ordinária. D. A ofensa ao princípio da reserva legal, pois não cabe ao presidente da República iniciativa de lei em matéria penal. Cabe ao presidente da República, sim, propor lei penal. Então não é por isso que há ofensa ao princípio da reserva legal. Há ofensa ao princípio da reserva legal porque não pode ser por medida provisória, a criação de um crime tem que ser por lei. Letra C é a correta. 8. Pedro Paulo, primário e bons antecedentes, foi denunciado pelo crime de descaminho, artigo 334 do Código Penal. Descaminho é trazer objetos que se podem introduzir para o país, mas sem pagar imposto. Pelo transporte de mercadorias procedentes do Paraguai e desacompanhados de documentação comprobatória de sua importação regular, no valor de R$ 3.500, conforme atestam o auto de infração e o termo de apreensão e guarda fiscal, bem como o laudo de exame merciológico elaborado pelo Instituto Nacional de Criminalística. Em defesa de Pedro e Paulo, segundo o entendimento dos tribunais superiores, é possível alegar a aplicação de princípio da insignificância ou da bagatela, D de dado, porque 3.500 está abaixo do valor estipulado pela Receita Federal, pela execução da dívida pública federal, que é de 10 ou de 20 mil. Existe aí uma divergência, seria 10 ou 20. A lei que diz que a União não executará dívidas até 10 mil, ela foi alterada por portaria para 20 mil. E é uma discussão se vale os 10 mil de lei, porque é questão criminal e tem que ser por lei, ou se vale os 20 mil que é portaria. Então, no mínimo, abaixo de 10 mil, em algumas decisões, ela incide o princípio da insignificância ou da bagatela. Essa é a resposta correta. Que é 3.500 é abaixo de 10. Então, não precisa nem discutirmos, procurarmos melhor se é 10 ou 20 mil. Os tribunais divergem. 9. Acerca dos princípios que limitam e informam o direito penal, assinale a alternativa correta. Letra A. O princípio da insignificância diz respeito aos comportamentos aceitos no meio social. Errado. Comportamentos aceitos no meio social diz respeito ao princípio da adequação social. O princípio da insignificância diz respeito à insignificante lesão ao bem jurídico. B de Brasil. A conduta da mãe que autoriza determinada enfermeira da maternidade a furar a orelha de sua filha recém-nascida não configura crime de lesão corporal por conta do princípio da adequação social. Correto, furar a orelha seria lesão corporal, mas face ao princípio da adequação social, aquele que a sociedade aceita. É normal furar a orelha de uma menina quando nasce, não incide o crime. É fato, então, atípico em virtude do princípio da adequação social. Correta, B de Brasil. C. O princípio da legalidade não se aplica às medidas de segurança, que não possuem natureza de pena, tanto que somente quanto a ela se refere ao artigo 1º do Código Penal. Está errado por quê, pessoal? O princípio da legalidade, sim, ele é aplicado às medidas de segurança, porque as medidas de segurança têm que observar, por exemplo, por ordem do STF, o máximo de pena do Código Penal, que atualmente é de 40 anos. Artigo 75 do Código Penal. Vou confirmar aqui, mas é o artigo 75, sim. 75. O tempo de cumprimento de penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Então, apesar de uma medida de segurança não ser uma pena, ela tem um caráter penal e ela deve respeitar, sim, a lei penal, e uma delas é esta de o máximo da medida de segurança aplicada deve ser
40 anos, como é o máximo de uma pena privativa de liberdade. Então está errado a letra C. D dado, o princípio da lesividade impõe que a responsabilidade penal seja exclusivamente subjetiva, ou seja, a conduta penalmente relevante deve ter sido praticada com consciência e vontade, ou ao menos com a inobservância de um dever objetivo de cuidado. Não, isso aqui tem a ver com dolo e culpa, que são os elementos subjetivos do tipo que está na conduta, que é o primeiro elemento do fato típico lá do conceito analítico de crime. O princípio da lesividade tem a ver com a lesão. Um crime, uma conduta só pode ser criminosa se ela causar lesão ou ao menos perigo de lesionar um bem jurídico. Então, a resposta errada D de dado, resposta correta B de Brasil. E número 10, assinale a opção correta. Um dos fatores que contribuíram para o surgimento da escola positiva foi a eficácia das concepções clássicas relativas à diminuição da criminalidade. Bom, pessoal, não está certo porque a escola, um dos fatores que contribuíram para o surgimento da escola positiva foi a eficácia das concepções clássicas relativas à diminuição da criminalidade. Não, pessoal, a escola clássica ela tem uma orientação liberal, humanista e iluminista. E se diz que a falha da escola clássica na criminologia é a falta de uma orientação etiológica, que é a busca das causas do crime. E ela ignora o delinquente, apenas centra no delito, ela só estuda o crime, não o delinquente. Então, por isso que a escola positiva surgiu, não concordando com essas ideias da escola clássica. Então, está errada a letra A. B. De acordo com o justnaturalismo de Grosse, o Estado resulta de um grande e livre acordo entre os homens que cedem parte de seus direitos em prol da ordem e segurança comuns. Nós temos filósofos que realmente defendem isso. Se eu não estou equivocado, um deles é John Locke. Mas não é o Grosse que faz essa defesa. O Grosse é um filósofo do século XVI, nasceu em 1583, e ele criou o justnaturalismo moderno. O justnaturalismo diz que toda lei, todas as condutas advêm da religião. E o Grosse separou a religião da razão. Então ele separa o direito natural da religião. Ele continua achando que existem direitos naturais do homem, mas eles emanam da razão. Então, por exemplo, um direito natural é a vida, mas isso não vem da religião, vem da razão. Certo? Então não é exatamente o que está escrito na letra B, está errada a B. C. A escola positiva opôs-se à necessidade de defender mais enfaticamente o corpo social contra a ação dos delinquentes, priorizando os interesses individuais em relação aos sociais. Bom, nesse caso, na letra C também está errado, por quê? Porque nós temos aí a defesa justamente ao contrário. A escola positiva ela vem para defender, quando diz aqui, a escola positiva opôs-se à necessidade de defender mais enfaticamente o corpo social. Na verdade, ela veio para defender o corpo social, enquanto a escola clássica não defendia o corpo social, né? A escola positiva entende que a defesa deve ser da sociedade, não apenas dos indivíduos. Então está errado letra C. Letra D de dado. César e Lombroso, fundador da escola positivista biológica, defendia a ideia da existência de um criminoso nato, cujas anomalias constituiriam um tipo antropológico específico. Está correto, né, pessoal? Nós estudamos isso lá na criminologia, tem no nosso polígrafo. O Lombroso criou, então, criou uma tabela, enfim, que dependendo das características do indivíduo, as características físicas, ele era um criminoso nato, físicas ou psicológicas. Então, nós temos aí como certa a letra D de dado.